Muito boa noite, hoje é dia 19 de fevereiro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, o nosso ponto de partida para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com contexto, com análise e com a minha opinião. Hoje a gente vai falar da prisão do ex-príncipe Andrew do Reino Unido, suspeito de má conduta no caso Epstein, da greve geral na Argentina e todos os seus efeitos, inclusive no Brasil, e de uma decisão muito importante do ministro Flávio Dino do Supremo. E ainda tem o quadro Vem Aí com as minhas apostas do que deve virar notícia ou continuar no noticiário, né? Na semana que vem. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje. O ex-príncipe Andrew, da família real britânica, foi preso nessa quinta-feira, dia em que completa 66 anos, sob suspeita de má conduta em cargo público numa investigação relacionada ao caso Jeffrey Epstein. Chega a ser engraçado, né? A essa altura dos acontecimentos, ele ser suspeito de má conduta. Mas, enfim, a polícia confirmou a detenção de um homem na casa dos 60 anos. Buscas foram realizadas em endereços nos condados de Berkshire e Norfolk, e viaturas foram vistas na Sandringham House. O irmão mais velho do ex-príncipe, o rei Charles III, disse que recebeu a notícia com profunda preocupação, mas também falou que a lei deve seguir o seu curso. A frase é correta, ela é necessária, é até civilizatória, né? Ninguém está acima da lei, repetiu também o primeiro-ministro Keir Starmer. É bonito ouvir isso num país que ainda mantém uma coroa, um palácio, uma linhagem que até se confunde um pouco com a história do império, mas ao mesmo tempo é preciso dizer em voz alta que Andrew só foi preso depois de deixar de ser príncipe, depois de perder os seus títulos, suas patentes, suas honrarias e as suas funções oficiais. Enquanto ele ainda vestia a capa da realeza, o constrangimento era tratado como um mero embaraço e não exatamente como crime, né? As acusações são antigas e são repulsivas. A Virginia Giuffre afirmou ter sido abusada pelo ex-príncipe aos 17 anos em 3 ocasiões diferentes, sob intermediação sempre do Jeffrey Epstein. Andrew sempre negou, mas fechou um acordo judicial em 2022 que impediu um julgamento com júri. E agora, além do passado sexual que o persegue, pesam também os documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. É impossível a gente não sentir repulsa, não só pelo que é descrito ali nos autos, mas pelo ecossistema, né, que permitiu que um financista condenado por exploração sexual de menores continuasse circulando entre bilionários, políticos, celebridades e membros da realeza. As imagens de 2010 no Central Park, as festas, os jantares, as ilhas privadas, é todo um mundo, um universo fechado em si mesmo, onde o acesso era moeda e o silêncio, claro, era proteção. E aí entram outros personagens bem menos glamurosos e muito mais essenciais, que são os jornalistas. Enquanto a justiça americana liberou 3 milhões de páginas dos arquivos Epstein, uma montanha de documentos que empilhada alcançaria o topo do Empire State Building, cerca de 2 dezenas de repórteres do The New York Times se debruçaram sobre esse caos, usaram ferramentas de busca, de inteligência artificial, cruzamento de dados, mas principalmente usaram muito critério. Eles não publicaram acusações não verificadas, não transformaram boatos em manchetes, num caso cheio de sussurro, né, de redações e delírios conspiratórios, eles optaram então pela lentidão responsável. Isso também é uma mensagem, a de que a verdade não se constrói com grito, mas com paciência. E que o fato de um nome aparecer 38 mil vezes no banco de dados não é por si só uma prova de culpa. É um ponto de partida e não necessariamente um veredito. A prisão do príncipe Andrew, aos olhos do mundo, é simbólica, né? É o primeiro membro sênior da família real preso em mais de 3 séculos, de acordo com o jornal The Guardian. Uma coroa que sempre representou continuidade, agora precisa representar responsabilidade. Mas o tempo da responsabilidade não é o mesmo tempo da proteção, e essa simetria vai ficando marcada nessa história, né? No fim das contas, a frase "ninguém está acima da lei" só faz sentido quando a lei sobe as escadas do Palácio de Buckingham sem pedir licença, quando ela não espera o título cair para então bater na porta, né? O Andrew passou de herói na Guerra das Malvinas à vergonha da família real, de filho preferido da Rainha Elizabeth ao irmão incômodo do rei Charles III, de duque a presidiário numa delegacia cujo endereço não foi nem divulgado.
É uma baita queda, né? Mas talvez não seja a queda mais importante. A queda mais difícil é a da ilusão de que o poder protege para sempre. Porque ele protege por um tempo. Esse tempo, às vezes, é longo demais, mas às vezes ele não é longo o suficiente. E ainda na editoria internacional, a Argentina acordou hoje com uma greve geral convocada pelas centrais sindicais, no exato dia em que a Câmara dos Deputados começa a discutir a reforma trabalhista do presidente Javier Milei, um texto que já foi aprovado pelo Senado. A proposta promete modernizar um sistema que vem dos anos 70, flexibilizando contratos, facilitando demissões, mexendo em férias e negociação coletiva, impõe também limites ao direito de greve em setores essenciais e o ponto que mais salta aos olhos, né, abre a porta para jornadas de até 12 horas por dia em vez das 8 horas tradicionais. O governo vende isso como produtividade e investimento, os sindicatos leem como uma perda de proteção e de poder de barganha também. E aí o país parou para transformar essa disputa num teste de força. Só que parar a Argentina não é uma expressão poética, né? É uma descrição logística. A greve atingiu transporte, serviços e especialmente a malha aérea, com a companhia Aerolíneas Argentinas anunciando o cancelamento de 255 voos, numa onda que, claro, chega ao Brasil como um lembrete meio humilhante do óbvio, né? A gente mora aqui do lado. Companhias como a Latam e a Gol também alteraram operações e recomendaram que passageiros confirmem status de voos antes mesmo de ir ao aeroporto. Em Florianópolis, rolou uma série de cancelamentos na rota com Buenos Aires, assim como em outros aeroportos do país que voam para a capital portenha. E não é só turismo e férias, né? Nessa massa tem gente que está indo a trabalho, fazendo negócio. E tem também o outro Brasil que sente sem nem ter passagem comprada. O Brasil que depende de fluxo regular de portos, de caminhões, serviços, do humor dos mercados, da normalidade mínima para a economia continuar respirando. Ontem, antes mesmo da greve geral, os trabalhadores marítimos já tinham paralisado as operações e isso afetou embarques em portos ligados ao agronegócio, com foco na região de Rosário, que é um nó mundial de exportação de grãos e derivados. Quando esse cano entope, o reflexo não é automático, mas ele existe, né? E costuma aparecer naquele lugar onde tudo vira discussão no fim: preço e expectativa. O mais curioso é que o argumento central do governo Milei é o mesmo que todo reformista gosta de usar quando promete esse futuro limpo, né? Que é reduzir informalidade, atrair investimento, baixar os custos, aumentar a eficiência. E o argumento central dos sindicatos também é o mesmo de toda a trincheira que se defende. Se você deixa mais fácil demitir e mais difícil paralisar, você muda o equilíbrio do jogo antes de mudar o placar da economia. Nessa hora, as ruas vão para um lado, os números prometem ir para o outro e o resto da América do Sul fica de braço cruzado olhando. No meio disso tudo, uma cena que diz muito sobre o clima, né? O governo argentino chegou a recomendar que a imprensa siga medidas de segurança na cobertura dos protestos, com zonas específicas e alertas sobre risco. Quando um país começa a tratar o ato de noticiar como uma operação de guerra, é porque a política já está sendo vivida no tom do confronto e não da convivência democrática, né? E aí, para o Brasil, a pergunta nunca é se a Argentina vai ter ou não vai ter essa reforma, isso é um problema deles. A questão é o quanto o nosso dia a dia já depende de um vizinho estável e o quanto a instabilidade do vizinho vira, sem pedir licença, um pequeno caos organizado na nossa rotina. E voltando aqui para o Brasil, o ministro Flávio Dino tomou uma decisão monocrática que dessa vez eu confesso é difícil de criticar. Ele proibiu a edição de novas leis, novos atos ou artifícios criativos que garantam pagamento de penduricalhos acima do teto constitucional. E ele foi bem claro: está vedada a aplicação de qualquer legislação, inclusive nova, sobre parcelas remuneratórias e indenizatórias que ultrapassem o teto. Então, até que o Congresso regulamente esse tema, como deveria ter sido feito há anos, ele não pode inventar mais nada, nem reconhecer direito pretérito de última hora e nem criar essas parcelas retroativas milagrosas, né? O teto do funcionalismo que está previsto na Constituição Federal é o salário dos ministros do Supremo, que hoje está em R$ 46.366,19. A ideia é muito simples: ninguém pode receber mais do que isso com dinheiro público. Só que na prática a gente descobriu que o teto do Brasil é uma espécie de base de cálculo para acessórios.
Entra o auxílio disso, a indenização daquilo, férias não gozadas, licença compensatória convertida em dinheiro, adicional por tempo de serviço, acúmulo de função, saúde, moradia, terno e de repente o Teso vira piso de criatividade contábil. A Folha mostrou que tem servidores que receberam até 3 milhões de reais num único ano, uma média de 263 mil reais por mês. Uma promotora do Ministério Público do Rio de Janeiro lidera o ranking, somando remuneração ativa e pensão, tudo dentro da lei, de acordo com o órgão. No Tribunal de Justiça de Santa Catarina, juízes aposentados receberam mais de 2 milhões e meio em 12 meses, com a maior parte vindo de direitos eventuais e verbas retroativas. Quando eles são questionados, a resposta é sempre a mesma. Está tudo na norma, está na decisão, isso é parte da autonomia administrativa. É aqui que a indignação vira um deboche, né? Porque o discurso é sempre sobre responsabilidade fiscal, sobre a necessidade de cortar gastos, sobre a reforma que precisa atingir o servidor da ponta, o professor, o enfermeiro, o funcionário que ganha 3, 4, 5 mil reais por mês. Mas quando o assunto é o andar de cima das carreiras, a discussão fica técnica, fica complexa, fica cheia de exceções nobres. A Constituição vira uma espécie de sugestão e o teto vira um desafio a ser superado com muita engenharia jurídica. Flávio Dino disse o óbvio, né? Se quer pagar acima do teto, então muda a lei. Se o Congresso acha que o modelo está errado, então ele tem que legislar, mas não vale criar gratificação por dentro, licença por fora ou indenização que não é salário, mas que cai todo mês como se fosse. E ele ainda estabeleceu um prazo de 60 dias para que os 3 poderes tomem providências. É um recado, e não é um recado sutil, né? Claro que a decisão ainda vai ser, e tem mesmo que ser, analisada pelo plenário na próxima semana. E já tem recurso de tribunais e entidades que se sentem atingidas, coitadinhas. Porque quando se fala em penduricalho, a gente não está falando de um detalhe, né? A gente está falando de um modelo que se consolidou ao longo dos anos. Um modelo em que as carreiras de magistratura, do Ministério Público, com salários de entrada altíssimos, rapidamente batem no teto e passam a buscar novas formas de ir ao infinito e além. Não é uma discussão sobre valorizar ou não o serviço público, não é sobre o servidor, é uma discussão sobre cumprir as regras do jogo. Se a Constituição diz que tem um limite, esse limite não pode ser contornado por criatividade semântica e nem contábil. Teto não é um conceito elástico, né? Teto é teto, isso é básico. Mas no Brasil, às vezes, até o básico parece precisar de um ato de coragem. E no nosso Vem Aí de toda quinta-feira, vem aí uma semana em que o discurso vai ser colocado à prova, né? No Supremo, a gente tem a análise do plenário dessa decisão do Flávio Dino sobre os penduricalhos, e aí a gente vai ver quem defende o limite na teoria e quem defende o limite na prática. O caso do Banco Master também segue como uma pedra no sapato de muita gente na capital federal, e certamente na próxima semana os novos desdobramentos do escândalo vão continuar no topo dos jornais. No Planalto, a estratégia deve ser dupla. De um lado, segurar a base, evitar derrotas embaraçosas em plenário. Do outro, tentar vender a ideia de que o governo ainda tem iniciativa, seja na agenda econômica, seja em medidas sociais que mantenham o apoio popular. O problema é que governar com maioria fragmentada exige negociação permanente. Negociação permanente tem preço e o governo não tem conseguido pagar. Pode ser só mais uma semana, mas pode também ser aquela semana em que alguém estica demais a corda, porque isso é o Brasil, né? E corda esticada, a gente sabe, ela não avisa quando vai arrebentar. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner e foi um prazer fechar mais essa semana com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Uma boa noite para vocês e até a semana que vem.